Este é o meu respirar, Teu Santo Espírito vivendo. E este é o meu pão, e este é o meu pão. Tua vontade feita em mim, e eu nada sou sem ti. E eu perdido estou sem ti.
Boa noite, igreja. Que Deus esteja com todos nós nesse momento. Sejam todos muito bem-vindos à casa do Senhor. Nós vamos aqui compartilhar a sua palavra. Vamos, na sequência, também participar de uma comunhão, num lanche depois. Muito bom estarmos aqui nesse momento. Vamos começar a nossa liturgia de hoje, lendo o que está lá em João, no versículo 15, capítulo 15, do versículo 1 ao 8. Vamos ler de forma alternada, eu leio os ímpares e vocês leem os versículos pares. Amém? Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Conquistando em mim, ele o corta, e todo fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Que nós possamos ser os ramos dessa videira, e que nós também, a partir desse momento, que nos tornemos os ramos, que nós possamos dar frutos. Porque, como diz a palavra, não adianta nada nós sermos ricos em teoria, na palavra, em conhecimento, se a gente não propagar isso, se a gente não fortalecer esse evangelho e esse amor eterno e maravilhoso que Deus tem derramado sobre nós. Vamos agora com o hino número 7, Glória à Trindade. Oremos. Senhor Deus, maravilhoso Pai, graças te damos por tudo que Tu tens reservado e já reservou certamente para nós. Nós estamos aqui, Senhor, na Tua casa, para Te louvar, para Te agradecer, para
compartilhar contigo, Senhor, as maravilhas que Tu tens reservado a nós. Que nós, Senhor, a partir desse momento, quando nós escutarmos a Tua palavra, nós possamos vivê-la, Senhor, e que nós possamos multiplicá-la, propagá-la, fazer com que essa palavra entre forte, entre quente, vibrante em nossos corações, Senhor. Que nós, a partir de agora, saiamos muito melhores desse local, desse recinto, dessa Tua casa. Que nós possamos sair muito melhor, mais fortificados, mais amados, se sentindo amados e podendo amar cada vez mais ao nosso semelhante, Senhor. Dá-nos um culto abençoado, sempre, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, a graça, a paz, a misericórdia do Senhor seja com todos. Alegria estarmos juntos na casa do Senhor, para bendizê-lo, louvá-lo. Queremos acolher a cada pessoa que está aqui, também aqueles que nos acompanham pela internet, sejam devidamente integrados, quer ao vivo, quer já em repetição. Você está participando do momento de celebração na presença do Senhor. Nós queremos acolher particularmente os visitantes e conhecer se está entre nós alguém pela primeira vez. Se é a primeira vez que você vem aqui, onde estiver, coloque-se em pé. Nós queremos presenteá-lo. Quem está aqui pela primeira vez, tem 2 casais aqui, mais alguém, tem mais uma pessoa ali atrás. Seja bem-vindo. Receba o abraço da igreja, tem mais uma turminha aqui muito querida. Recebam o nosso abraço, também este kit que você pode levar, usar no seu carro, e dentro tem uma série de materiais que serão úteis para você, inclusive uma fichinha que você puder preencher, deixar na saída. Nós queremos ajudar você, queremos abençoá-lo. Deus seja louvado. Mês de férias escolares, mas a roda gira. E amanhã nós iniciamos a nossa colônia de férias das crianças. Eu tenho 2 notícias, uma boa e uma ruim. A boa é que você não pode faltar amanhã, a criançada, os filhos, os netos, os sobrinhos, está tudo preparadinho, a gurizada está excitada. Até estou com a impressão que eles vão ficar aqui já de hoje para amanhã, já vão dormir aqui e tudo, né? Então, essa é a boa notícia, está tudo prontinho para amanhã começarmos às 14 horas. A notícia ruim é que não tem mais vaga, está lotado, né?
Então, graças a Deus também. É um bom problema, como eu estava compartilhando com a Luciana, mas nós já estamos no limite das nossas vagas. Ore pelo trabalho, sempre é uma bênção. Não é só recreação, diversão também, mas é tempo de comunhão, de adoração, de conhecer a palavra de Deus. E muitos dos nossos já hoje jovens, adolescentes, começaram a sua caminhada de fé numa colônia de férias com o trabalho infantil. Que Deus abençoe esse trabalho. Na outra semana, sexta-feira 22, 23 e 24, o Converge Jovens. Nós vamos ter essa conferência jovem e você tem um encarte dentro do boletim com toda a programação. Se você fizer a inscrição pelo site da igreja, tem que pagar R$50, mas na saída da igreja, a promoção para os nossos irmãos aqui é de R$25 para você receber todo o material e participar deste evento. É imperdível, não falte, esteja conosco. Irmãos e irmãs, no livro do profeta Jeremias, capítulo 29, teremos dos versos 11 até 14. Vamos fazer essa leitura em conjunto. Leiamos. Jeremias 29, 11 a 14. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Essas palavras de Jeremias, inspiradas pelo Senhor, são para o povo de Israel do passado, mas também para o povo de Israel do presente, a sua igreja. O povo do passado tinha sido mandado para o exílio e Deus estava prometendo a volta, que Ele congregaria de novo de todos os pontos e de todos os lugares para a sua presença. E esses dois versículos, então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus nos busca. Deus está sempre nos buscando. E a nossa atitude é resposta. A nossa atitude é de ouvir a voz de Deus e buscar, porque Ele está olhando para nós com pensamentos de paz, pensamentos bons. Ele quer a nossa felicidade, mas principalmente Ele quer ter comunhão conosco. Vamos ter esses momentos de comunhão individual neste culto, sabendo que com a nossa oração nós podemos ter comunhão e Deus assim nos ouve. Oremos.
Coloquemos-nos em pé. Bendito Deus, nosso Pai, neste momento de culto, estamos com os nossos corações voltados para a comunhão contigo, Senhor. Nós ouvimos as palavras do teu livro, que nos dizem da tua disposição de nos ouvir. E nós cremos, Senhor. Nós temos profunda convicção, principalmente, Senhor, porque já vemos na pessoa de Cristo Jesus a presença bendita do teu amor entre nós. E nesta certeza, nós também oramos. Nesta certeza de que, através de Cristo, o nosso advogado, nós temos a nossa causa defendida por Ele perante a Tua presença. Nós te louvamos, ó Deus, porque Tu nos chamas, Tu nos buscas, Tu não nos deixas a nossa própria sorte, mas o Teu Santo Espírito nos conduz, nos congrega de todas as partes, por todas as formas, para esta comunhão que as nossas almas devem ter contigo, Senhor. Nós sabemos que sem estarmos ligados a Cristo Jesus, que é a videira, nada podemos fazer, nada podemos pensar de tal forma que possamos te atingir, te alcançar. Nós conhecemos a Ti pela revelação em Cristo Jesus. É Ele, o Verbo divino, que nos chama, que nos fala, que nos convida para a comunhão contigo. O Teu povo está aqui presente, mas também em toda a face da terra. Nós te buscamos porque Tu nos buscaste primeiro e queremos ter contigo a comunhão bendita que os filhos têm com o Pai. Aceita-nos, Senhor, ouve-nos e dá-nos a Tua bênção paternal. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus, aquele que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dás hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Poder sentar. Mesmo assentado como você está, queria convidar você para abrir comigo a sua Bíblia lá no Salmo 98, para nós fazermos essa leitura e continuarmos celebrando alegremente, agora com cânticos de louvor e gratidão, o nome daquele que é digno. Salmo 98 fala da justiça do Senhor, fala da grandeza do Senhor. Queria convidar você a ler comigo, mesmo assentado como você está. Vamos ler em uma só voz esse Salmo 98. Diz assim o texto: Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória.
O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os confins da terra. Aclamai, regozijai-vos e cantai louvores. Cantai com harpa louvores ao Senhor, com harpa e voz de canto, com trombetas e ao som de buzinas. Exultai perante o Senhor, que é Rei. Ruja o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Os rios batam palmas e juntos cantem de júbilo os montes na presença do Senhor, porque ele vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Amém. Que cântico novo é esse? O que será que a Bíblia quer dizer para a gente quando nos convida a cantar um cântico novo? Cântico novo é o seguinte: aquele cântico de tristeza, de lamento, aquele cântico de aflição, agora é um cântico de salvação. A Bíblia chama isso de justiça de Deus. A justiça de Deus é quando Deus, ainda sendo nós, ou mesmo sendo nós pecadores, Ele enviou seu Filho para mudar a nossa sorte, como nós vimos há muitos anos, antes de Jesus, Jeremias já falava isso. Quando nós adoramos o Senhor, nós estamos respondendo com gratidão. Senhor, obrigado por tão grande salvação. Isso é um cântico novo. Nós podemos fazer isso de diversas formas. A Bíblia fala de harpa, de buzina, a Bíblia fala de trombetas, a gente pode fazer com violão, com carrom e com as nossas vozes essa noite. Amém? Você pode ficar de pé no seu lugar e vamos cantar. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai sempre ao Senhor. Senhor, um cântico novo, cantai ao Senhor, todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória e entre todos os povos das suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Cantamos glória e majestade, estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Cantamos glória e majestade, estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Vamos fazer assim, agora somente as irmãs cantando. Cantai ao Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Agora os homens. E anunciar entre as nações a sua glória, e entre todos os
formosura, a glória do Senhor se faz notada e presente aqui no nosso meio, no santuário do Senhor. Eu sou grato ao Senhor. Eu sou grato por tudo o que tenho. O tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo o tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Pois Jesus, meu amigo verdadeiro, e fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei, louvarei ao Senhor em todo o tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre a minha canção. Será sempre minha canção. Aleluia, como é bom cantar gratidão ao Senhor, aquele que nos conhece, aquele que sabe o quanto isso é importante para a nossa vida. Ele nos fez uns para os outros, a Bíblia nos ensina isso. Mas a Bíblia também nos ensina que nessa nossa relação a gente erra muito, né? O pecado, ele entrou no mundo por um probleminha de relacionamento, de obediência. Mas ainda bem que a gente tem um Deus que, mesmo sendo nós tão diferentes, é um Deus que nos sonda, que nos conhece e que nos faz de novo, e que nos ama, e que como o reverendo Wesley acabou de dizer, venha
a nosso encontro, né? Essa canção, ela diz: sonda-me, Senhor, e me conheces. O Senhor sabe como eu estou, o Senhor sabe quem eu sou, o Senhor me conhece. Vamos fazer essa oração de forma cantada, em adoração ao Senhor. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. Enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, Senhor. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Usa-me, Senhor. Amém. Que seja sempre essa a nossa oração. Pode sentar no seu lugar por um instante. Uma outra forma de louvar o Senhor é quando nós temos o privilégio de participar da obra do reino. Participar dessa obra que essa igreja tem tido a alegria de ser instrumento na vida de muitos missionários, projetos,
na vida de obreiros, e ela é sustentada pela generosidade daqueles que amam a Deus, como eu e você. Então, enquanto a gente canta mais uma canção, dessa vez o hino de número 56, nós vamos ter a oportunidade de ofertar e trazer os nossos dízimos. Aqueles que são membros da igreja têm essa responsabilidade. Eu convido nossos irmãos diáconos para fazê-lo, enquanto cantamos o hino 56, Ações de Graças e Súplica. Graças te rendemos, Deus de luz e amor, pelo dom de Cristo, nosso Salvador, pelo que nos deste com bondosa pelos dons da vida, veste abrigo e pão. Queria chamar aqui as crianças à frente, vão sair para um momento especial para elas, e quero convidar você a pôr-se de pé. Nós vamos cantar essa segunda estrofe de pé. Pelos bons amigos te apraz congregar conosco nesta doce paz. Dá-nos sempre a graça de contigo estar. Dá-nos sempre o gozo de teu nome honrar. Dá-nos sempre o gozo de teu nome honrar, Senhor. Honrar a Ti com a nossa vida, honrar a Ti com aquilo que o Senhor mesmo tem nos dado. Nós reconhecemos nessa noite, Deus, com o coração todo cheio de gratidão, que tudo que temos vem de Ti. Nós não somos donos de nada, não somos donos sequer da nossa própria vida. É o Senhor quem nos dá. Deus, muito obrigado, Pai, porque essa igreja tem sido parceira na evangelização do mundo. E isso porque o Senhor tem levantado pessoas que entendem, ó Deus, que o Senhor é quem sustenta a obra missionária através de nós. E nós te damos graças pelo privilégio que temos de, nessa noite, oferecer uma parte disso. E queremos, ó Deus, como igreja sua, reforçar o nosso compromisso, que acabamos de cantar. Usa-nos como farol que brilha à noite, como ponte, ó Deus, também entre aqueles que ainda não te conhecem. Por isso, ó Deus, que esses recursos sejam separados para este uso, ó Deus, para a glória do teu reino. Nós te agradecemos, porque o Senhor tem nos sustentado. Te agradecemos também por essas crianças, que são, ó Deus, a alegria da igreja de hoje, parte importante da igreja de hoje, mas principalmente são a igreja de amanhã. E dá-nos, ó Deus, aí a sabedoria e o discernimento suficiente para educá-las no caminho do Senhor, como instrumentos vivos do Senhor também. Abençoa esse tempo especialmente com elas, abençoa o pregador, abençoa a tua palavra, que será, ó Deus, ministrada a nós. Nós oramos gratos em Cristo Jesus, hoje e sempre. Amém e graças a Deus. Pode sentar no seu lugar. Senhor.
Convido a sua preciosa atenção para a leitura da Palavra de Deus no Evangelho conforme Lucas, capítulo 18, os versículos 1 a 8. Lucas, capítulo 18, 1 a 8. Assim nos diz a palavra de Deus. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus nem respeito homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorar em defendê-los? Digo-vos que dessa lhes fará a justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Deus servido, falar no nosso coração, na exposição que faremos da sua palavra nesse instante. Curva a sua fronte, vamos ter mais uma oração. Faça a sua oração dizendo:
Fala no meu coração, Senhor. Eu preciso conhecer-te mais, eu preciso aprender de ti. Faz que o teu Espírito instrua o meu coração. Acolhe a nossa súplica, Senhor, quando estamos diante da tua palavra, que é a verdade, que é lâmpada e luz para o nosso caminho, que é pão para alimentar a nossa alma, é água viva para dessedentar-nos, que ela não volte para ti vazia, mas faça o que te apraz, conforme ela mesma se afirma. Usa esse teu instrumento, na sua absoluta limitação, mas sob a condução do teu Espírito Santo, possamos ter o aprendizado das Escrituras nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Prevalece a questão, e agora reformulada nesses termos: ainda há fé na terra? A expressão que termina esta perícope de Lucas nos coloca na situação da volta de Jesus. Quando voltar o Filho do Homem, ele vai achar fé na terra? E eu estou reformulando, hoje, quando ainda Jesus não voltou, quando olhamos num panorama geral a situação mundial, ainda tem fé? Ainda há pessoas que creem, ainda há pessoas que expressam fé em Deus, dão crédito à sua palavra, buscam ao Senhor? E é lógico, a nossa resposta somos nós mesmos, né? Nós estamos aqui, nós cremos, nós confiamos no Senhor, nós buscamos a Deus. Esta prática litúrgica vai nos orientando para convencer-nos desta realidade. Mas, infelizmente, o cenário geral é muito ruim, muito difícil. Quando nós já temos 2000 anos de cristianismo, quando nós temos 200 anos de sociedades bíblicas no mundo distribuindo a palavra de Deus, quando nós temos um movimento missionário moderno que procurou, então, atualizar o avanço da causa do Evangelho pelo mundo todo, já também há 2 séculos, e ainda há uma resistência muito grande às boas novas. Ainda há aqueles que a dispensam, a desprezam. Mas pior ainda, quando nós, neste vislumbre geral, nos deparamos com a situação bastante triste daqueles que se afirmam herdeiros desta fé, colocados como obreiros do Senhor, mas a sua vida é uma contradição. Mas o próprio exercício do seu ministério não parece ter nada a ver com a fé. O final do século XIX, com muitas conquistas, muitas invenções, muito avanço da ciência ainda naquele tempo, parece ter nos jogado ao início do século XX com a seguinte situação: a gente agora não precisa muito de espiritualidade, de fé, de Deus, de buscar a Deus, até mesmo engendrou-se o que ficou conhecido como teologia da morte de Deus, no sentido de que Deus estava dispensado de qualquer concurso. Mas parece que depois de 2 guerras mundiais, de um sem fim de enfermidades que retornaram e outras que foram descobertas, porque ao final do século XIX se imaginou que se tinha chegado ao ápice das curas, terminamos esse mesmo século numa necessidade enorme da espiritualidade, da busca do divino, do temor de um ser superior. Mas, infelizmente, nesta quadra da história, e já adentrando esse século XXI, há muitas distorções. Esta busca do divino, esta necessidade da espiritualidade, necessariamente não traduz fé, verdadeira fé. E por isso, a pergunta deixada por Jesus nesse texto que lemos é instigante. E quando ele voltar, qual será o panorama? Podemos nos colocar nesta dimensão de crentes, de pessoas que têm a fé no Senhor? É interessante que
Esse texto relata um ensinamento de Jesus através de parábola, que era o seu método preferido, que era a forma de ensinar, não apenas Jesus, mas comum à época. Está tratando da oração. Jesus contou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Então, tudo mais está atrelado a esse ideal. E a gente aqui faz uma pergunta: o que há de errado com as nossas orações? Quando nós nos pomos na batalha espiritual, buscamos ao Senhor, apresentamos o nosso rol de súplicas, de pedidos, e aparentemente não temos sido atendidos, o Senhor não tem ouvido a nossa voz. Hoje pela manhã pregamos também dentro desta linha da experiência da fé, do exercitar a fé, e o texto escolhido foi o profeta Abacuque. Ele revela exatamente esse sentimento. Ele está, em outras palavras, dizendo: o que tem errado com as minhas orações, Senhor? Eu estou orando, parece que o Senhor não está ouvindo. Será que não temos orado o suficiente? Precisamos orar mais, precisamos nos dedicar mais à oração, precisamos ir mais aos encontros de oração, precisamos ter uma prática de oração individual mais incisiva. Faltam-nos as palavras corretas na oração? Não temos articulado o verbo certo? Falta-nos a fé. Falta-nos a fé. É impossível nós desatrelarmos a preocupação de Jesus de nos levar à experiência de uma oração mais intensa com o ministério da fé. As coisas estão conjugadas. Jesus começa dizendo que vai explicitar a importância da oração através de uma parábola, e no final ele diz: mas quando o Filho do Homem voltar, vai achar fé na terra? Talvez a resposta a esta pergunta, falta-nos fé, ela precisa ser ao mesmo tempo sim e não. Não nos falta, nós estamos dedicados, nós estamos buscando ao Senhor sem falta, nós podemos fazer mais, podemos avançar mais. E eu creio que o próprio ensino da parábola, ele é revelador de alguns aspectos importantes para que a nossa fé seja mais cultivada, a nossa fé seja mais dedicada, a nossa fé se revele mais autêntica, mais firme, mais consistente. E algumas coisas que a gente pode aqui afirmar, à luz desta passagem, creio que sejam bastante instrutivas. A primeira coisa que nós vamos aprender é que fé é relacionamento com Deus. Fé não é simplesmente o recitar de um credo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, creio em Jesus Cristo, seu Filho. Aí dizemos uma porção de coisas sobre o Filho, depois sobre o Espírito Santo. Assim é o credo dos apóstolos. Se você tiver uma Bíblia parecida com a minha, lá na última página, quase na última página, nós temos o credo dos apóstolos, que é comum a toda a cristandade. A origem dele está ali, do primeiro para o segundo século. Era o padrão de fé, a teologia sistemática dos primeiros cristãos. Por intermédio deste credo, eles se identificavam uns com os outros para perceber a diferença que tinha de um mundo extremamente paganizado, de outras expressões religiosas que não eram aquelas oriundas da palavra de Deus. Mas fé não é recitar um credo. Fé também não é ter uma prática religiosa habitual. Domingo, 19 horas, está na hora de ir para o culto. Aliás, é bom você ver um pouquinho antes, né, para chegar no começo do culto, né? Então, eu estou aqui praticando a minha fé. Aí, daqui a pouco, está na hora de acabar o culto, minha fé fica para domingo que vem, na mesma bate-hora, no mesmo bate-canal, né? Não. Fé é relacionamento com Deus. Por que eu estou fazendo esta afirmação? Porque Jesus contou uma parábola nos seguintes termos: numa cidade tinha um juiz dentro da visão urbana, da urbe de Israel naquele tempo, das pequenas aldeias, era uma espécie de condutor da cidade, era o prefeito da cidade, era o manda-chuva da cidade, era o xerife da cidade, era a pessoa mais importante daquele lugar. E este homem, ele nem temia a Deus, nem respeitava os filhos de Deus, aos homens. E naquele lugar tinha uma viúva que tinha uma causa e que foi levar a esse juiz.
e esse juiz não estava atendendo-a porque ele não respeitava os homens, ele tinha interesse de ter o poder, uma viúva desamparada, ele não tinha por que cuidar dela, mas ela foi tão insistente, impertinente mesmo, que ele teve o seguinte raciocínio: vou resolver logo, porque ela não vai largar o meu pé. E então eu vou atendê-la e assim eu fico livre dela. E a gente fica, às vezes, com a impressão de que a viúva é como se fôssemos nós e o juiz iníquo é o Senhor. É importante entender que Jesus exatamente disse: olha, existia numa cidade uma pessoa assim assado, e vejam bem como é que ele se apresenta ou apresenta a Deus no versículo 7. Não fará Deus justiça, sendo Ele o Deus justo, o Deus santo, o Deus verdadeiro? Se até um homem truculento, uma pessoa que se valia do seu poder humano, ele acaba sendo sensível, por razões que não vêm ao caso, a uma situação específica, quanto mais Deus é sensível. Quando nós dirigimos a nossa voz em oração, não estamos diante de um juiz iníquo, de um juiz implacável, de alguém que única e exclusivamente quer apertar as nossas costas o mais que pode. Ao contrário, ele nos alivia da angústia. E a ideia que está por detrás disso é exatamente tirar o sobrepeso. Há um convite aqui a um relacionamento com Deus muito especial. Você, quando ora, está buscando, sim, um Deus justo, um Deus que faz justiça, mas um Deus que faz a justiça da maneira correta e mais. Ele é o Pai de misericórdias, Ele é o Deus de toda consolação, Ele é o Altíssimo que vem inclinar-se para com a nossa miserabilidade, Ele é sensível à nossa condição. O contraste está absolutamente estabelecido. Há um juiz iníquo e há um Deus justo, verdadeiro, santo, bom, puro, que nos ama e deu todas as provas deste amor vindo ao nosso encontro. O juiz iníquo é justamente para contrastar de maneira radical com a postura do nosso Deus, que estabelece um caminho até Ele. Nós estabelecemos um abismo na relação com Deus. Nós detonamos um explosivo na ponte que existia para que não mais pudéssemos trafegar. E o Senhor constrói uma ponte na forma de cruz, o ministério do Senhor Jesus, para que nós possamos novamente estar na direção do Senhor. Ninguém vem ao Pai senão por mim, disse o Senhor Jesus. O relacionamento está estabelecido. É preciso que tenhamos claro que no nosso exercício de fé, que na nossa vida de oração, o que nós estamos desenvolvendo não é meramente uma prática religiosa. O desenvolvimento de uma mera espiritualidade, isto é comum a muitas expressões de fé, a muitos credos que estão no mundo afora. O convite que a palavra de Deus nos faz para exercitarmos a nossa fé é mantermos um relacionamento com Deus, que é possível, que é verdadeiro. Nisto há um diferencial completo, absoluto das demais expressões de fé. Há mesmo quem professe uma fé em que afirma que deve existir Deus. Deus tem que existir, porque senão não faz sentido as coisas. Mas é impossível conhecê-lo. Os agnósticos pensam assim. Não é possível ter conhecimento de Deus. E conhecimento é fruto de relacionamento. A gente conhece a outra pessoa, a gente conhece o cônjuge, a gente conhece o pai, o filho, a gente conhece o irmão, a gente conhece aqueles que lidam conosco num relacionamento. Não adianta chegar aqui, esse aqui está o meu currículo, aqui tem tudo que eu sei, eu faço, eu aconteço, eu fui, e minhas condições. Isso não diz nada. Vai ser na prática, no cotidiano, no convívio, nas expressões que vão ser usadas, nas tarefas que vão ser levadas a efeito, que nós vamos conhecer as pessoas. Com Deus é assim. E esse conhecimento de Deus é absolutamente possível, não é só provável. É possível, porque Ele inclusive nos deixou a sua bendita revelação. Ele se dá a conhecer a nós.
Quando nós vamos às Sagradas Escrituras, nós conhecemos a Deus. E quando, por meio da oração, nós avançamos e aprimoramos este relacionamento com o Senhor, então a pergunta inicial, ainda a fé na terra, nós podemos responder com mais consistência: sim, que nós estamos aproveitando a comunhão com o Senhor. Nós estamos desfrutando do relacionamento com Ele. Nós não estamos desprezando esta bendita oportunidade, e isto sustenta a nossa vida. Mas o texto bíblico nos traz uma lição adicional para nos fazer aprender que fé ainda existe na terra e nós vamos cultivá-la. Fé, além de ser relacionamento com Deus, fé também é dependência de Deus. Há dois atores na parábola: o juiz iníquo, de quem se fazem considerações bastante limitadoras, nada elogiosas. Eu e você não conhecemos nenhum juiz que tenha essas qualidades, né? Nem que esteja em qualquer tribunal maior ou menor da nossa nação e do mundo. Então é só uma figura que se criou aqui, isso não existe, né? Agora, existe muita gente parecido com a outra personagem da parábola, que é a viúva. Muitas viúvas. Em Israel existiam aos borbotões. Os homens iam para a guerra, os homens morriam na guerra, as viúvas eram um contingente enorme. Tanto que, na igreja nascente, houve uma preocupação de dar atenção às viúvas e aos órfãos, evidentemente. Eram mulheres que ficavam viúvas muito jovens e com uma carrada de filhos. O ministério diaconal, inclusive, surgiu por causa de uma divergência que estava havendo lá em Jerusalém no cuidado com as viúvas, porque havia viúvas de origem eminentemente hebreia e viúvas de origem helênica ou grega. E as hebreias eram mais bem assistidas, mais bem cuidadas do que as gentílicas. E aí os apóstolos reuniram-se, oraram e tiveram a direção de Deus: vamos incumbir algumas pessoas de cuidar disso, é o ministério diaconal, na atenção às viúvas, na distribuição dos alimentos, nos cuidados com elas, para que não haja essa discrepância no atendimento às nossas irmãs. A viúva que clama a ação do juiz iníquo, ela pode também ser vislumbrada em qualquer um de nós, bem casados ou solteiros ainda, ou ainda muito longe desta experiência familiar, ou mesmo já a posteriori, que carecemos, que necessitamos, que precisamos. Se é verdade que nós não podemos de maneira nenhuma ver no juiz iníquo o nosso Deus com quem nos relacionamos, ao contrário, é um contraste muito forte. Já na viúva pobre, ou melhor, na viúva, nós podemos nos enxergar, podemos ver em espelho. Nós temos causas, nós temos demandas, nós temos necessidades, nós temos ansiedades. E justamente no exercício da fé que vai se revelar numa prática de oração, nós temos que demonstrar nossa absoluta indigência, carência, necessidade e dependência de Deus. Qualquer que se aproxime do Senhor pelo ministério da oração, mas cheio de si, carregado de razões, podendo até mesmo dispensar qualquer concurso de Deus, não se sabe por que ele está orando, né? Porque na oração nós apresentamos as nossas necessidades. O hino cantado pelo coral agora há pouco, o Salmo 142, é absolutamente revelador disto. Ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico. Está suplicando é porque está precisando. A ti clamo, Senhor, tu és o meu quinhão na terra dos viventes, atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. A oração é para os que estão fracos. Se você está forte, de repente você não precisa orar, mas se você está fraco, ore. Mas eu estou muito fraco. Estou muito fraco, Senhor, estou muito fraco, pastor, que eu não estou conseguindo nem orar. Eu preciso que o Senhor ore por mim. É bom que a gente esteja no ambiente da família da fé, que um ora pelo outro. Mas sabe, mesmo muito enfraquecido, você vai acompanhar a oração do outro e você tem
a necessidade na sua fraqueza de buscar ao Senhor, porque revela a nossa dependência. O que aconteceu no final do século XIX fez o cenário para o século XX era justamente a independência de Deus, a autonomia que o homem conquistou para chegar no final deste mesmo século e dizer: Senhor, não deu certo não, nós precisamos de Ti. Agora é preciso que nessa nova perspectiva nós acertemos o caminho e nós não queiramos a partir disso usurpar, manipular Deus, usar Deus para os nossos interesses. Depender de Deus significa precisar da sua ajuda, mas precisar que os caminhos do Senhor aconteçam na nossa vida, para que Ele prevaleça na nossa vida. E é neste cenário, neste aspecto, que prevalece a pergunta de Jesus: quando o Filho do Homem retornar, vai encontrar fé na terra? Se nós revelarmos a nossa absoluta necessidade de Deus, então Ele vai poder sim encontrar-nos devidamente preparados para o seu retorno. Fé é relacionamento com Deus. Fé é dependência de Deus. E talvez dependência de Deus diante de muitos juízes iníquos que estejam cuidando das nossas causas. O juiz iníquo é o contraste de Deus, mas nós muitas vezes nos deparamos com aqueles que não cuidam bem da nossa causa, com aqueles que, ao contrário, nos causam dificuldades. O salmista, nesse Salmo 142, nós lemos ali um pedacinho do versículo, mas podemos ler a outra parte dele, vai dizer o seguinte: atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco, livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Até nesse sentido nós dependemos do agir de Deus. Por fim, meus irmãos, fé é relacionamento com Deus, fé é dependência de Deus, mas fé é permanência em Deus. Nós iniciamos o nosso culto lendo João capítulo 15, também uma outra parábola, a da videira verdadeira, onde Jesus diz: eu sou a videira verdadeira, o Pai é o agricultor, vós sois os ramos. Vocês estão ligados a este cerne da videira, a partir daqui vocês recebem a seiva necessária para o desenvolvimento da sua vida, da sua fé. Agora, se vocês se desconectarem da videira, aí vocês não vão frutificar, aí vocês vão ficar aquém das suas possibilidades. Então vocês precisam permanecer em mim. E esses são os termos propostos por Jesus quando ele diz assim: eu vou contar uma história, eu vou aqui criar um cenário para vocês aprenderem uma coisa, o dever de orar sempre e sem esmorecer. Uma prática, um exercício de fé por meio da oração nestes moldes determina que a fé é a permanência em Deus. Dever de orar sempre. E não apenas em determinados momentos ou por causa de certos assuntos, determinados temas. Agora nós vamos entrar numa jornada de oração por isso. Eu confesso aos irmãos, e talvez já perceberam isso, sou um pouco distante dessas coisas. Agora nós vamos ter uma jornada de oração por determinada coisa. Me parece fugir exatamente aquilo que o Senhor diz: nós temos que ter o dever de orar sempre, e não em determinadas situações, e não por causa de determinados temas. Isso é comigo. Aqui não vai nenhuma crítica a quem pensa diferente ou até conduz o seu rebanho de uma forma alternativa. Mas a mim me parece que quem está em permanência com o Senhor, quem está permanentemente com o Senhor, percebe que a oração é este elo continuamente, é moto contínuo, não tem jeito de desatrelar. O que nós temos nesse momento aqui é uma celebração, um culto de louvor a Deus, mas ao encerrar-se o trabalho, nós não desconectamos de Deus, nós não desplugamos de Deus. É este orar sem cessar que o apóstolo Paulo recomendou na Epístola aos Tessalonicenses.
Não podemos, nem devemos ficar fechados dentro de um templo, orando dia e noite, todos os dias da semana, todos os meses do ano, a vida fora. Nós temos a nossa vida para tocar, mas não a tocamos autonomamente do Senhor, distanciados do Senhor. É nesse sentido que Jesus disse: eu vou contar alguma coisa para vocês, entender a importância de sempre orarem e nunca esmorecerem. É uma oração ao mesmo tempo contínua e fervorosa, sem esmorecer, sem arrefecer o ânimo, sem desistir no meio do caminho, sem se deixar levar pelas situações adversas, ou ao contrário, muitas vezes, as situações exitosas muitas vezes afastam as pessoas da prática da oração, né? Não estou precisando orar, está tudo bem na minha vida. Que pena quando alguém pensa assim. Mas se você está passando por aflições, não pense que é só para orar nesses tempos de aflição. O dever de orar sempre, sem esmorecer, porque fé é permanência em Deus. Quando nós estamos atrelados a esta videira, de lá dimana a graça necessária para sustentar a nossa vida. É desta seiva maravilhosa que nós temos a presença do Espírito Santo, que inclusive intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E desta sorte, nós poderemos, quem sabe, responder com mais eficiência a esta indagação deixada pelo Senhor Jesus: ainda há fé na terra? E nós vamos responder: sim, Senhor, há. Não porque nós estamos neste culto nesta hora, porque fizemos esta ou aquela prática religiosa, mas porque nós estamos nos relacionando com Deus, porque nós estamos dependendo do Senhor e porque nós estamos permanecendo no Senhor. Que assim Deus nos guarde e nos abençoe. Amém. Vamos, meus irmãos, cantar o hino 110, cuja temática diz assim: a vida com Jesus. A vida com Jesus. Vamos louvar ao Senhor. Um dia Cristo achou-me muito longe do meu lar, perdido já no mundo, sem mais poder voltar. Tomando-me em seus braços, firmou-me nos seus passos, e agora andamos juntos, voltando para o lar. A presença de Jesus enche o coração de luz, muito preciosa fica e bem mais rica esta vida com Jesus. Passamos pelo vale a fim de me provar, em meio a densas trevas que impedem meu andar. Não há nenhum perigo, pois já está comigo o excelso companheiro, voltando para o lar. A presença de Jesus enche o coração de luz, muito preciosa fica e também mais rica esta vida com Jesus. Entramos na atmosfera que envolve aquele lar, no qual meu Pai me aguarda, e é onde vou morar. Não há no mundo inteiro um outro companheiro que mostre tanto zelo, voltando para o lar. A presença de Jesus
enche o coração de luz. Muito preciosa fica e também mais rica esta vida com Jesus. Nós te rendemos graças, Senhor, porque a vida com Jesus é rica, é próspera, é transbordante, de tudo aquilo que é verdadeiro, daquilo que permanece, daquilo que é eterno, daquilo que fica. Nós somos uma geração que corre atrás das coisas fugazes e passageiras, mas descobrimos no Senhor Jesus a vida eterna. E queremos aqui agradecer-te, porque o Senhor estende o teu braço de misericórdia e de bondade e nos oferece um relacionamento, o qual nós exercemos pela fé. Por intermédio dela, ó Deus, nós podemos reconhecer as nossas necessidades, limitações, finitudes, e precisamos do Senhor, dependemos do Senhor. E queremos, ó Deus, estar bem ligados, bem unidos à videira verdadeira. Que isso seja realidade, verdade na nossa vida, de nós estamos aqui, do teu povo, Senhor. Nesta quadra da história em que a fé tem sido deturpada, nesse tempo, ó Deus, em que muitos querem usá-la para manipular ao Senhor, como se isso fosse possível. Estás acima de qualquer destas cogitações. E nós nos rendemos a esta evidência e tributamos ao Senhor honra, glória, louvor, domínio e majestade. Sê conosco, ó Deus, vela por nós, cuida de nós, Senhor, acode-nos nas nossas necessidades. Oramos-te assim e já agradecemos em nome de Cristo. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre vós o seu rosto e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós volva a sua face e vos dê a paz. A graça do Filho, o amor infinito do Pai, as consolações do Espírito Santo repouse sobre vós, convosco permaneçam hoje e sempre. Amém. A presença de Jesus enche o coração de luz, muito preciosa fica e também mais rica esta vida com Jesus. Eu tenho um convite especial para você, tem uma sopa deliciosa ali atrás, viu, gente? Não vai embora correndo, vamos ter um tempo de comunhão.